Já estamos. Muito bem. Acho que agora já está. Boa noite a todos. Boa noite a Portugal, boa noite ao Brasil, boa noite à Espanha. Obrigada por estarem aí. Mais uma vez, mais uma semana a caminho do Congresso, mais uma live. Desta vez com esta figura ilustre do pai do direito sistémico, Sami Storch. Ora bem, uma pequena apresentação muito breve, eu acho que quase toda a gente sabe quem você é difícil não saber quem você é. De qualquer das formas, não vai haver alguém que queira ouvir, até porque o currículo é vasto, é um currículo de peso. Portanto, o juiz de Direito no Estado da Bahia, mestre em Administração Pública e Governo, graduado na Faculdade de Direito de São Paulo, autor da expressão Direito Sistémico, a pessoa que criou o pai verdadeiramente do direito sistémico, e do blog com o mesmo nome. Recebeu prémios do Tribunal de Justiça da Bahia e do Conselho Nacional de Justiça pela inovação na prática das constelações familiares e na aplicação das constelações familiares no sistema jurídico, principalmente na coordenação dos processos, obtendo elevados índices de bons resultados nas soluções sistémicas harmonizadoras em diversas áreas. Ora bem, dá palestras e cursos no Brasil e no exterior, docente da Escola de Ellinger, da Ellinger Schule, e coordenador académico e da pós-graduação em Direito Sistémico pela Ellinger Schule, Faculdade Inovário. Formador credenciado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura. Pesquisador associado à Universidade Federal de Mato Grosso. Enfim, Sami, é muita coisa. Você, de facto, teve a visão, a capacidade, a visão de futuro de perceber a importância que têm as leis do Ellinger, não é? A forma como o Ellinger trouxe e nos ofereceu a todos este legado das leis, dos 3 princípios e das 3 leis das constelações, e você, enquanto juiz, teve a perfeita noção da importância que isso tinha. Antes de começarmos por aí, como estamos nas lives de setembro e estamos na época de homenagem ao Ellinger pelo aniversário da morte dele, vai fazer um ano no próximo sábado que o Ellinger partiu, que o Ellinger desencarnou, e sabendo que você privou com ele durante tanto tempo e de uma forma tão próxima, gostava de ouvir um bocadinho falar sobre a sua experiência do Ellinger como pessoa, como profissional, como é que chegou até si, como é que as coisas, no fundo, como é que chegou a este lugar de olhar para as constelações e ver a aplicabilidade prática que isso podia ter na sua vida. E agora passo-lhe a palavra. Muito bem. Então, mais uma vez, boa noite, Maria, e para quem está em Portugal, boa tarde ainda para quem está no Brasil. E grato pelo convite para esse congresso e para essa live também. E meu encontro com o Bert aconteceu através das constelações. Primeiro eu encontrei outros consteladores, mestres de constelação, que me conduziram até o Bert, que seguem fielmente a maneira hellingeriana de trabalhar, né? Meu primeiro contato foi através do Renato Bertatti, em seguida fiz uma formação em constelações organizacionais com Gunther Weber, com Jean-Jacob Stan e outros da fase clássica, né, do Bert Hellinger. Em seguida, comecei a formação, um treinamento em constelações familiares com a Mimansa, e continuei frequentando os grupos do Renato também, e pude, desde o meu ingresso na magistratura, em 2006, desde que eu conheci as constelações, em 2004, eu já me encantei com essa forma de resolver conflitos, eu já contrastava como que aquilo que no judiciário é tão trabalhoso, é tão sofrido, é um sacrifício tão grande para tantas pessoas, né? É caro, não só financeiramente, mas emocionalmente, e chega a ser dramático e trágico muitas vezes, né? Como que o judiciário trata determinados conflitos sem solução. Na verdade, não apresentam a solução, apresentam um campo de batalha com algumas regras. A guerra tem algumas regras e no final tem mortos e feridos para os dois lados, e
e às vezes algum sobrevivente, né? Mas principalmente os filhos são sacrificados em questões familiares. E como advogado que eu era na época, eu tinha uma repulsa pela área de família, não gostava de advogar nessa área. E também pela área criminal, eram duas áreas que eu tinha uma ojeriza, pela maneira como o direito tradicionalmente tratava. E quando eu conheci a constelação, eu vi uma forma de se construir um campo de paz, não um campo de conflito, um campo de aproximação, de reconhecimento, de pacificação, de aproximação, reconciliação, algo muito bonito, tocante, como nós sabemos. E aí eu comecei a relacionar as leis sistêmicas que conduzem à paz, que conduzem à vida, que conduzem à compreensão, à pacificação, e comparando com as leis do direito, né, as leis jurídicas, e observando, olha, aqui a lei está de acordo com as leis sistêmicas, olha como funciona bem. Aqui ela está dissociada, ela não observa as leis sistêmicas, e então é por isso que não dá certo, é por isso que é tão trágico. Então, o direito há de estar alinhado com as leis sistêmicas. Com a vida? Com a vida, há de servir para isso, né? Exatamente. Com as leis da natureza, no fundo, porque no fundo as leis do Hellinger são as leis da natureza. Isso. Então, eu já estudava Bert Hellinger há alguns anos, quando eu tive meu primeiro encontro com ele, né? Foi em 2007 eu tive contato com ele, mas não cheguei a conversar de perto, foi só um seminário. Em 2008, ele deu um treinamento em Águas de Lindóia, avançado para pessoas que já tinham alguma formação anterior, e nessa oportunidade eu pude me aproximar dele e expor, né, a minha situação. Um juiz, aí eu já era juiz desde 2006, e já aplicava algumas abordagens próprias da constelação, algumas meditações, visualizações, a compreensão que a gente adquire com as constelações, né, a filosofia que está junto com as constelações, e eu já utilizava como meio de conciliação nas audiências e tinha um resultado muito bom. Mas eu me apaixonei pelas constelações em si, eu queria constelar, eu via um potencial de fazer constelações no judiciário, que isso teria um resultado maravilhoso, e eu já vislumbrava isso. E aí eu fui pesquisar onde é que já se fazia isso, se existia alguém que já trabalhava dessa forma no judiciário, no meio jurídico, e não encontrei. Isso até 2008, não tinha ouvido falar de ninguém. E eu fui falar com o Bert. Falei, Bert, eu sou juiz, e eu quero fazer constelações no judiciário e tal. Isso diante do grupo, né? Primeiro eu conversei com ele em off, mas diante do grupo eu perguntei mais diretamente, como é que eu faço? Como é que eu faço para poder trabalhar nos meus processos como juiz com os conhecimentos das constelações? Aí ele me contou uma história de um médico, de uma pessoa que estava num tratamento desenganada pelos médicos, e aí teve um médico que falou umas palavras para ele e deu um olhar para ele quando ele estava se despedindo da sala. Quando ele estava saindo, o médico deu um olhar. E desse olhar, esse paciente nunca se esqueceu. Então, o Bert me deu um sinal, assim, pelo olhar, né, pela postura, pelo olhar, se chega a um resultado muito, muito importante. Às vezes, melhor do que a técnica que você aplica, o procedimento, o essencial não é o procedimento, o essencial é o que a sua postura, o seu olhar transmite. Claro, é o seu coração, é o olhar a partir do seu coração, não é? Um olhar de integração, de compaixão, de entrega. E um olhar que compreende, que faz com que a pessoa perceba que você está olhando não só para ela, mas que você está olhando para além dela. Aí ela se sente compreendida não naquilo dela que está se expondo naquele momento, mas ela está compreendida naquilo que nem ela sabe o que é. Porque nós podemos... um olhar respeitoso com o campo, com o sistema mesmo, né? Um olhar abrangente, não é? Um olhar que envolve, um olhar abrangente, um olhar que toma a pessoa por inteiro. Isso. Nesse mesmo seminário, eu tive a oportunidade de fazer uma constelação com o Bert. Ele
me propôs, olha, se tiver um processo, um caso interessante, a gente pode constelar. A gente pode olhar, né? Ele falava olhar. Ele não fala, eu vou te constelar. Nunca usou essa expressão, sim, eu vou te constelar. Nunca era ele que fazia algo pelas pessoas. Sim, sim. Você perguntasse, o que você fez aqui? Nada. Sim. E quando você não sabe o que fazer numa constelação, a casa está caindo, parece que nada vai dar certo, ele dizia, espera. Claro. Espera. Se ainda não surgiu, espera mais um pouco. Que surge um passo. E, de repente, surge outro passo. É tudo no momento presente. E nessa constelação, então, eu pude ver como que eu tinha um julgamento da situação, mas o que a constelação mostrou não era nada daquele julgamento que eu fazia. Então, o julgamento estava enganado. Eu já tinha lido o processo, era uma acusação de um estelionato, uma acusação grave com clamor social na cidade contra uma pessoa conhecida na cidade onde eu trabalhava, e eu já tinha eu não tinha julgado, mas eu tinha um pré-julgamento, porque havia uma indução, uma pressão social para condenação. E na constelação mostrou uma dinâmica totalmente diferente. Mostrou que as supostas vítimas é que estariam armando algo contra o acusado e que o acusado, na verdade, seria a vítima. Foi isso que a constelação trouxe um outro lado possível. Quando eu voltei para minha comarca, eu olhei o processo e fazia todo sentido o que tinha aparecido na constelação. Os relatos, os testemunhos das pessoas envolvidas eram contraditórios, era perfeitamente possível que a situação real fosse aquela que apareceu na constelação. E aí todo aquele julgamento que eu fiz com base numa pressão, num clamor social, num pré-julgamento, tudo aquilo caiu por terra. E a constelação faz isso, né? Algumas pessoas criticam, questionam, né? Poxa, mas o juiz vai participar de uma constelação, ele vai ser influenciado pelo que aparece na constelação. Na verdade é o contrário. As pessoas já são influenciadas de nascença, das gerações passadas. O campo já traz uma influência, os emaranhamentos trazem uma influência e uma tendência da pessoa olhar por um determinado ângulo, com mais ênfase. A pessoa se identifica com uma parte, se identifica com uma questão, com um drama, com uma dificuldade, em geral com as vítimas. Em geral, o que leva a pessoa a se tornar juiz ou advogado, promotor, é a identificação com as vítimas. Apesar de que, com essa identificação, muitas vezes ele assume a postura do acusador e até do agressor, né? Essa é uma dinâmica comum. Mas esse foi um grande aprendizado, o de não julgar, né? De como que para ser um juiz equilibrado, justo, é preciso não julgar, porque é a observação do fenômeno, é aquilo que realmente está acontecendo, é o que mostra a necessidade, é o que mostra qual que é o próximo passo, qual que é o posicionamento mais efetivo. Quando eu encontrei com o Bert no ano seguinte... Diga. Só contar mais essa, né? No ano seguinte eu reencontrei o Bert, né? Nesse mesmo curso, num outro módulo. E eu falei para ele assim, isso foi em off, não foi na frente das pessoas. Eu perguntei, olha, eu tô com uma questão, porque eu tô com uma carga de trabalho imensa, pesando sobre os meus ombros, e eu não tô dando conta de tanto trabalho, eu sinto que é muita responsabilidade. Ele olhou para mim e falou assim, todos esses processos que se acumulam nas gavetas, nas prateleiras, não se preocupe com eles. Eles se resolvem por si mesmos. Essa foi a resposta. Aí ele falou, seu rosto se iluminou. É muito simples. É muito simples. E quando eu pude fazer esse movimento de confiar que existe algo maior por trás dos processos também, isso me aliviou, isso me aumentou minha capacidade de trabalho. Não é que eu comecei a negligenciar os processos. Pelo contrário,
eu comecei a julgar com muito mais rapidez, a lidar com os processos com muito mais leveza, com mais fluidez, porque eu não sofria com os processos. Claro. É uma abertura de compreensão. É muito interessante. Uma outra coisa interessante. Pode falar. É muito paradoxal, no fundo. O que é interessante é provavelmente as áreas de intervenção das constelações mais paradoxais, porque, no fundo, um juiz, o que é que ele faz? Julga com base nos dados que lhe são dados, não é? E, portanto, a mente de um juiz é para olhar para os factos e julgar. E aqui é a mente de um juiz que olha para a realidade com os factos, mas permite esse vazio, permite esse novo olhar, permite que as coisas se mostrem para lá daquilo que está escrito. E então deve ser, de facto, é muito interessante ver o paradoxo, mas ao mesmo tempo, como todos os paradoxos, eles podem ser pacificados no coração, mas ao nível da cabeça continuam a ser um paradoxo. Porque, no fundo, a nossa mente Exatamente. É dual. E acho que, de facto, é das áreas de intervenção das constelações mais fascinantes, porque vai contra o próprio processo para o qual vocês são educados, que é julgar com base nos factos e no que está escrito. Mas o que está escrito com emoção, com opiniões, com sensações, de uma forma enviesada, não é? Portanto, muita gente, que os advogados tentam escrever as coisas e tentam dirigir as coisas para aquilo que é não a natureza do sistema e o equilíbrio do sistema, mas o seu cliente ganhar. E um ganhar, todos perdem. Então, como é que se faz este caminho no sentido de que um julgamento, um conflito, possa ser visto a partir do olhar onde todos ganham? E não é aquele olhar onde eu ganhei a ação contra aquela pessoa. Este aqui é o futuro, não é? Como é que eu caminho com a justiça, no sentido em que todos os intervenientes e todas as partes, que por algum motivo não se conseguem olhar, ver, abraçar, amar, entender nos pontos de vista de cada um, como é que consegue, e aqui não é só o juiz, não é? É o juiz e todo o sistema judicial, colocar as coisas de uma forma que toda a gente saia a ganhar, toda a gente saia empoderada, toda a gente saia reforçada com a sensação de que, graças a este conflito, todos nós fomos para um outro lugar de entendimento. O que é que tem a dizer sobre isto? Justamente, o direito tradicional, quando o juiz julga os fatos ocorridos no passado, é um olhar para trás, né? Reconstituem-se os fatos do passado, buscam-se provas para ver o que realmente aconteceu, quem fez o quê, quais são as responsabilidades pelo que foi feito no passado, para que cada um se responsabilize conforme manda a lei, essa responsabilização. Uhum. Mas isso tem um efeito limitado, e nem sempre um efeito positivo para qualquer uma das pessoas, né? Porque, às vezes, o seguir em frente impõe que se solte algo do passado, enquanto se busca essa apuração referente ao passado, se está agarrando no passado e olhando para trás. E é por isso que também a vítima se revitimiza durante o julgamento quanto ao que aconteceu no passado, né? E todos sofrem. A vida fica estagnada para as pessoas que dependem, claro, que colocam o seu futuro na dependência do que vier a ser apurado e como vier a ser julgado aquilo que aconteceu no passado. Então, esse direito, ele precisa continuar existindo, porque tem que haver a responsabilização das pessoas pelos seus atos. Num mundo onde adultos possam viver em harmonia uns com os outros, os adultos precisam se responsabilizar pelas próprias ações, eles não podem ficar abusando, né, colocando nas costas dos outros a sua própria irresponsabilidade, né? Isso que gera os abusos, que gera os conflitos intermináveis. A pessoa se agarra na outra e se sente no direito de explorar a outra, de abusar da outra, de desrespeitar a outra. Então, adultos têm que conhecer os seus limites, para que, não, até aqui eu posso me fortalecer e posso me desenvolver como eu quiser, só que eu não posso passar daqui. Então, os limites também oferecem estrutura e força, né, nesse sentido, e o direito serve para isso. Mas aí entra
essa nova visão do direito, que é ampliando o olhar para frente também. Então, o que é que liberta? Qual que é o movimento necessário para se desbloquear aquilo que está fazendo a pessoa sofrer, que está fazendo a pessoa ser vítima de uma dinâmica violenta, a pessoa repetir a tragédia na própria vida, né? Ou não na própria vida, mas nas gerações da sua família, o abandono, por exemplo, um pai que abandona o filho, aí o filho cresce sem a presença do pai, aí o pai não registra o filho, aí o filho cresce revoltado, aí entra com uma ação contra o pai, e aí esse mesmo filho se torna um pai com grandes chances de abandonar o próprio filho. Isso é estatística. Claro. Né? Então, sim, a situação tende a se repetir. Então, nós queremos ser efetivos no direito, então é preciso olhar não só para trás, mas olhar para frente. Aonde que o olhar para trás serve para liberar o movimento para frente? Serve para a pessoa se desenvolver na vida. E aonde que o olhar para trás só causa bloqueios e mais sofrimento, né? No fundo, é transformar a dor. As pessoas vivem a transformar a dor em sofrimento e este novo direito transforma o sofrimento em dor. Ou seja, não ficar no sofrimento e aproveitar a dor como um catalisador e uma forma de ir em frente, de soltar, de não transformar a dor em sofrimento, não é? Porque o sofrimento a pessoa fica em roda livre, fica no fundo, eu costumo dizer, na rodinha do ratinho dentro da gaiola, não é? Sempre a repetir a mesma história. Quando eu tenho a dor é necessária, claro que é, e faz parte do embate para que a partir dessa dor a pessoa se desinstale e crie o movimento e a dinâmica e o mal-estar necessário para a mudança, mas não afundando nela. Agora, como é que não basta os juízes, porque o juiz é no fundo o fim da linha quase, não é? Portanto, nós temos todo um sistema judicial, desde o procurador ao advogado. Na sua perspectiva, qual é a importância dos advogados aqui? Porque muitas vezes a pessoa até pode ter esse olhar e o advogado, que não tem esse olhar sistémico, vai recomendar à pessoa um conflito para o qual a pessoa nem sequer quer entrar. Ou seja, o papel dos advogados, o papel dos procuradores e o papel dos juízes é todo um conjunto de peças fundamentais neste processo, não é? Isso. Os advogados são a quem as pessoas recorrem para defender os seus direitos. Então, eles podem ser construtores de uma ponte. Cada um começa a construir a ponte de um lado até que as partes se encontrem e se restabeleça uma comunicação saudável e as coisas possam se resolver. Um bom advogado, ele pode ser também um mediador, no sentido de se reconhecer como uma ponte, né? Eu falar, eu não vou ser um advogado que vou defender de forma intransigente só o lado do meu cliente, vestir assim, não, ele está certo e eu vou fazer de tudo para ele ganhar. Se ele tiver noção das consequências de uma atitude cega dessa, para isso ele precisa saber que ele também está agindo de forma cega, assim como o cliente. O advogado que age assim, ele se conecta com o amor cego do cliente. E fica os dois cegos defendendo uma posição e sem perceber que, mesmo eles ganhando ação, eles vão perder algo muito importante. Às vezes perde o filho, às vezes perde o amor da pessoa a quem a pessoa mais dá valor, né? Às vezes perde o pai, por exemplo, um filho que vai contra o pai porque se ressente que o pai não tratou como deveria. Tudo que esse filho quer é o quê? É o pai. É claro, isso que o filho quer, na verdade. E dependendo da postura do advogado, ele pode conduzir o filho a uma vitória na ação que significa a perda definitiva do pai. Pode ser algo terrível. Pode criar um vazio no coração desse filho. Terrível. E esse mesmo advogado, se ele souber o caminho, ele pode ajudar o cliente a trilhar esse caminho. Então, isso se reflete no texto de uma petição, na postura numa audiência, no aconselhamento ao cliente, no próprio escritório. É possível fazer exercícios, movimentos sistêmicos, constelações. Tem uma polêmica aí, né? Alguns advogados que falam que advogado não deve constelar, porque cada coisa no seu lugar. Existe uma confusão nisso aí, Maria. Isso é importante falar. As pessoas acham que constelador é uma profissão. E aí acham que o advogado não pode exercer outra profissão.
o psicólogo não pode exercer outra profissão, o juiz não pode exercer outra profissão. Constelador não é uma profissão. Claro. Constelação é uma abordagem que cabe em qualquer profissão. A profissão é o advogado. Agora, ele deve se munir de instrumentos, de conhecimentos, de saber o que utilizar em que momento para cumprir a sua tarefa. E a tarefa do advogado não é necessariamente ganhar ação, né? Gandhi já dizia, um advogado, né? Dizia que ele descobriu a verdadeira missão de um advogado, que é conectar as partes, conciliar as partes. Claro, trabalhar na paz, não é? Até porque a justiça pacifica. Claro. A verdadeira justiça pacifica, ela coloca ordem, cada um no seu lugar, e cada um no lugar, e quando cada um está no seu lugar, todos se complementam e se reconhecem como cada um pode fazer crescer o todo, e cada um cresce uns com os outros, e isso é justiça. Claro, claro. Eu pus agora aqui uma frase sua, que é muito... que é uma frase típica sua, não é? Que o mais importante de ganhar a ação, do que uma ação, é ganhar com a ação em si. E, portanto, no fundo, quando no fim de um tribunal alguém ganha uma ação, mas que daí resulta que uma parte não fica bem, aquela ação não é ganha, não pode ser ganha. Porque alguém vai embora que não está pacificado. A ação só se ganha quando cada um encontra um lugar de pacificação nessa solução. E aí, inequivocamente, aquela ação nunca mais volta a entrar em tribunal, nem volta a aparecer, porque aquela criança fica em paz, ou a criança, ou seja o que for, fica em paz, porque cada um encontra um novo lugar, o seu próprio lugar, que era isto que o Sami estava a dizer. E, no fundo, porque senão isto não tem fim. São ações em cima de ações, em cima de ações, em cima de sofrimento, e em cima de crianças que crescem excluídas. E nós não podemos esquecer de que pai e mãe são a criança em si. Portanto, quando uma mãe põe uma ação contra um pai, ou um pai põe uma ação contra a mãe, está a rasgar a criança por dentro. E muitas vezes os pais não pensam isso. Tudo depende de como isso é feito, né? Porque entre adultos é possível um reivindicar algo do outro. Claro. Se dois sócios, por exemplo, dois parceiros, ou um casal se separa e um sente que houve um desequilíbrio e esse equilíbrio precisa ser restabelecido, ele tem o direito de cobrar. A justiça precisa estar à disposição, mas um adulto com outro adulto. Quando se usa as crianças, ou se coloca as crianças no meio do conflito, aí já há um desequilíbrio que o processo nunca vai resolver pelos meios tradicionais. Nunca o juiz vai dar uma decisão a favor de uma das partes, e que vai gerar algum benefício real se os filhos estiverem colocados como parte no processo. Claro. Se o pai acha que ele ganha a ação se ele conseguir tirar o filho da própria mãe e ficar com uma guarda unilateral, por exemplo, excluindo a outra parte, ou se a mãe acha que é isso que vai fazer ela ganhar a ação, então ambos já perderam o filho, porque o filho vai se distanciar dos dois. Provavelmente vai honrar aquele que perdeu, repetindo a mesma dinâmica, repetindo a mesma dificuldade. Quer dizer, a dinâmica não terminou, o desequilíbrio não terminou, a exclusão não terminou, e assim vai de geração em geração. E o caminho, o único ganho possível, a única vitória real, nesse caso, é que as partes se reconheçam. E é o que o Bert fala, né, como definir com quem que o filho fica melhor. É com aquele que mais respeita o outro no filho. Isso é de uma sabedoria, uma regra tão simples, que inverte toda a lógica do processo tradicional. Porque essa regra do Bert, ela faz com que cada um queira amar o outro. Porque se eu amar a mãe dos meus filhos, os meus filhos vão se aproximar mais de mim, eu vou ganhar os filhos. Quanto mais eu amar a mãe dos meus filhos neles, e quanto mais eu reconhecer a grandeza dela e como ela é importante, cada vez que eu lido com os meus filhos, que eu olho para eles no dia a dia, mais eles vão se sentir amados e vão se sentir seguros comigo, e vice-versa. E se os dois têm essa consciência, está resolvido. Não vai precisar de um juiz para dizer você sim e você não. Nem advogado. Nem advogado. Mas o advogado está se redescobrindo, né? Existe uma nova advocacia.
está mudando o caráter, né, o estilo, já existe essa nova advocacia que já tem o seu lugar. Isso não é assim. Acima de tudo o caráter, eu acho que você usou a palavra certa, acima de tudo o caráter. Há aqui um exemplo também engraçado dentro das partilhas. Se alguém morre, é preciso fazer uma habilitação de herdeiros e a pessoa que normalmente é a cabeça de casal, não é? Que é o irmão mais velho, a maior parte das vezes. A ideia, não sei, você também dá a ter experiência sobre isto, é que a pessoa que é cabeça de casal, imaginem que são 3 filhos, faz ele as partilhas, organiza ele e dá aos outros para escolherem primeiro e ele é o último a escolher. Isso é bem salomônico, né? E, portanto, não há hipótese nenhuma de haver... as coisas têm que ser feitas com ética, porque se ele escolhe, se ele organiza as partes, e como mais velho, é ele que diz, olha, vocês agora escolhem, e eu sou o último a escolher, porque fui eu que fiz a partilha, como cabeça de casal, quer dizer, é completamente impossível alguém ficar chateado, não é? Estamos a falar desta nova ética. Temos muita gente buscando agir com ética, mas não é só querer agir com ética, porque é preciso conhecer que ordens sistêmicas são essas que trazem harmonia. Como o Bert fala, só o amor sem ordem não funciona. O amor se derrama e não tem efeito. É preciso ordem, né? E a ética também, porque existe uma ética num líder que declara guerra contra outro povo em nome de Deus ou em nome da justiça. Em nome da justiça se cometem muitas atrocidades, né? As guerras são cometidas, guerra santa em nome de Deus, em nome da justiça. Então, que ordem é essa? Essa lei do pertencimento que o Bert fala, que é tão... Falar é fácil, mas quem é que realmente reconhece e tem condição de perceber cada vez que uma pessoa o incomoda ou causa um transtorno ou perturba, a pessoa poder abrir os olhos para enxergar essa pessoa está buscando pertencimento de alguma forma cega, mas o que está por trás disso? O que ela está querendo me mostrar? E aí poder olhar através dessa pessoa e ver o que está conduzindo essa pessoa até reconhecer que essa pessoa está a serviço de algo importante na própria vida. As pessoas não se encontram com conflitos à toa. Claro. Não se encontrem com conflito, isso aí está só para me incomodar, deixa eu dar uma patada para ver se a pessoa voa longe. Não é assim. Se a pessoa não aprender a lição que o conflito está querendo ensinar para ela vai daqui a uns dias encontrar um outro conflito para mostrar a mesma lição. E a lição... Com uma dose homeopática um bocadinho mais forte, se possível, que é para ela aprender de uma vez, não é? Vai aumentando. Exatamente. Então é melhor aprender a lição, né? O que esse conflito está querendo me ensinar? E depois, aprovado na lição, aí não vai mais ter aquela mesma lição, mas vai ter outras, porque a vida é assim, os conflitos fazem parte dos relacionamentos, os relacionamentos fazem parte da convivência dessa vida em sociedade, né? Uhum. Vamos falar um bocadinho das ordens. Nós temos advogados, temos juízes a ouvir-nos, temos pessoas novas. Estas lives são seguidas por muita gente que está a conhecer agora o mundo das constelações, porque são lives a caminho do Congresso, não é? Do Congresso que vamos ter em março, que aproveito para dizer que as inscrições vão abrir no dia 1 de outubro, já estamos em contagem decrescente para o novo site, que vai ser posto no ar muito rapidamente. E portanto, há muita gente nova. Quero falar só assim muito resumidamente sobre, na sua prática como juiz, a importância de olhar para o pertencimento, para a ordem, para o equilíbrio entre dar e receber. Alguns exemplos práticos para que as pessoas do seu ramo que nos veem possam encontrar uma forma de sentir dentro delas a importância que isto tem. Para além do que eu estou a pôr também no rodapé, na parte do Facebook, não na parte do Instagram, para depois as pessoas que quiserem ver no Facebook e no YouTube, informação sobre os cursos online que o Sami faz. E pronto, e portanto agora passo-lhe a palavra outra vez assim, Sami. Bom, as leis sistêmicas, eu acredito que quem esteja nos assistindo já tenha ouvido falar, né? A lei do pertencimento, a lei da hierarquia ou precedência, quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois, e o equilíbrio entre o dar e o receber. Os impactos disso no direito são muitos, em todas as áreas isso pode ter um efeito.
Por exemplo, um contrato qualquer, né? É uma regra básica do direito, que os contratos têm que ter equilíbrio. Não pode ter uma excessiva onerosidade para um dos lados, não pode ter uma lesão incongruente, tem que ser equilibrados. A parte superficial, a parte aparente, é muito fácil de equilibrar. As leis funcionam bem. O problema acontece naquilo que está oculto, naquilo que move a pessoa a estabelecer um contrato, esperando algo que não está escrito no contrato. E que ela ou não necessitando. Diz. Não diz, porque às vezes nem ela sabe. Nem sabe, claro. E é aí que acontece, são os emaranhamentos, né, que estão por trás, que fazem com que a pessoa entre num contrato e não consiga equilibrar a execução do contrato ou mesmo a rescisão do contrato. Isso pode acontecer no casamento, né? Contrato mais, já falando de família, mais evidente, né? Por quê? Não se trata apenas de cada um para um lado e partilhar os bens no meio, não é 50%, porque a pessoa, às vezes, se posiciona num relacionamento por conta dos emaranhamentos do passado, ela se posiciona como uma criança carente de mãe ou carente de pai, e aí se apega a outra, se agarra a outra, e a outra, por sua vez, tem alguma questão com a própria mãe, digamos, a mulher tem uma dificuldade com a própria mãe, e aí ela tem dificuldade em reconhecer a mãe, então ela também tem dificuldade de reconhecer a mãe do seu marido. Claro. E ela se casa com um homem, e ela pensa, poxa, esse homem não foi muito bem educado, mas eu vou dar um jeito nele, eu vou consertar ele, deixa comigo, né? Ele é um bom rapaz, eu vou dar um jeito nele. O que ela está fazendo? Ela está excluindo a mãe dele. Com convívio comigo, ele fica bem. Só que nisso, ela está olhando para ele como se ele fosse uma criança, que ele não recebeu o suficiente da mãe. Então, ela já não está enxergando a mãe, ela está se colocando como a mãe. E ela vai tratar o marido como criança. Estou dando um exemplo, pode ser o contrário também, né? E aí, nisso, o relacionamento se estabelece de uma forma desequilibrada. E aí ela dá muito para ele, porque ela faz tudo por ele, porque ela acha que ela é maior que ele, é uma atitude, e é totalmente inconsciente. Ela faz por amor, né? Mas e isso é que está por trás do conflito ancestral com a sogra. Claro. A mulher se coloca no lugar da mãe e do marido, e ela disputa o lugar. E aí, na hora do... E aí, de repente, a mulher quer muito... Desculpa, pode falar um pouquinho, depois eu... Desculpe. Não, interrompi. Diga. Ia lançado, eu é que interrompi. Nós estamos aqui com um delay de 1 segundo, e por isso é que às vezes eu interrompo sem querer. Sim. Tá. Então, o que acontece? Eles entram num conflito, chega uma hora, ele se sente pressionado, ele se sente cobrado, porque ele não consegue corresponder ao que ela espera dele, porque ela deu muito, ela se coloca como... ela faz tudo por ele. E aí ele não consegue retribuir, e aí ela cobra. Fala, poxa, mas ela cobra, mas eu não tenho para dar isso que ela quer. E aí ele não suporta, e aí ele vai embora. E aí ela fica pé da vida, porque acha que ingrato, eu fiz tudo por ele, e como é que ele me trata assim? E aí como é que vai resolver? Porque ela não sente que foi 50%, ela sente que ela deu muito mais. Só que isso não estava no contrato, não tem nada a ver com o contrato. Isso acontece em conflitos trabalhistas também. Às vezes o empregado, ele se apega ao empregador de uma forma que ele espera muito do empregador. Às vezes os empregadores tratam o empregado como filho. Isso acontece em serviços domésticos, muitas vezes. Pega para criar o empregado, paga os estudos do empregado, aí ele se desenvolve e tal, e de repente o patrão não é o pai. Os patrões não são os pais dele. Claro. E a lei trabalhista, ela não é suficiente, porque as pessoas esperam algo que não está não tá no contrato expresso, né? E é nisso que o direito sistêmico e as constelações, de uma forma especial, podem ajudar muito, porque a constelação traz à luz aquilo que estava oculto e o que está gerando uma cobrança que não está sendo satisfeita. O que está por trás? Por que a pessoa está cobrando da outra e, na verdade, talvez ela não esteja olhando para a outra? Ela está olhando para o pai, está olhando para a mãe, está olhando para algo no seu destino que gerou uma carência. Isso acontece em casais, acontece em empresas, acontece em contratos, acontece na área trabalhista, na área criminal, às vezes, na área de violência doméstica. É muito comum. Então, nisso,
Isso é um exemplo, né, de como as constelações podem facilitar, mas em muitos casos a própria lei também está perdida. A própria lei tá gerando procedimentos, tanto no âmbito processual, quanto no âmbito do direito material mesmo, né, da própria lei civil, a própria lei de direito de família, a própria lei penal, que não traz um resultado pacificador. A própria lei gera o desequilíbrio, impõe o desequilíbrio. E nisso é preciso um olhar dos juristas, de quem, não só de advogados, de juízes, mas de legisladores, e de quem faz a interpretação e a aplicação da lei também. E é isso que eu denomino direito sistêmico. É o olhar para o direito com essa ótica hellingeriana, com todos esses conhecimentos, toda essa luz que faz com que as leis tragam ordem, de modo que a ordem traga paz. Claro. Vamos passar agora para um capítulo um bocadinho diferente, que não é muito diferente, mas é os resultados que você consegue com isto. Ou seja, já tem aqui uns bons largos anos de trabalho, Sami, já tem boas estatísticas, com certeza, sobre... Portanto, estamos a falar, para já tivemos a falar um bocadinho das fontes, da importância de um novo olhar, da importância desta nova visão e desta nova mentalidade, desta mudança de paradigma, até de caráter, da forma como se olhar para as pessoas humanizando, vermos as pessoas que as pessoas são muito mais do que aquilo que elas são, visitámos um bocadinho as leis e o impacto que isso pode ter na vida das pessoas e nos processos, e agora gostava de lhe perguntar se pode partilhar um bocadinho alguns resultados estatísticos que tem, ou seja, antigamente trabalhava e tinha esses processos todos, que acabou a certa altura de olhar para eles a perceber que o tempo também resolvia grande parte daquela dinâmica, daquela tensão toda, e é verdade, o tempo tem sempre este efeito de nos permitir olhar para as coisas a partir de um novo olhar. Mas que tipo de estatísticas, não entrando muito no tema estatística, mas que tipo de resultados é que consegue com esta abordagem? Bom, olha, eu medi os resultados de uma determinada quantidade de processos logo que eu comecei a usar as constelações no judiciário, né? Antes disso, eu já percebia como as abordagens próprias da constelação nas audiências, eu aplicava a constelação de forma discreta, com visualizações, com frases, com minhas percepções, sugerindo algumas frases, e isso dava como resultado, assim, processos antigos e aparentemente impossíveis de serem solucionados de forma pacífica, as pessoas se conciliavam. Era algo realmente impressionante. E aí eu comecei a usar as constelações mesmo, com as vivências coletivas, com representantes, convidando as partes envolvidas em dezenas de processos com o mesmo tema, né, para se reunirem e fazendo algumas constelações. Depois fazemos mutirões de conciliações, e aí observei que um acréscimo no índice das conciliações, um acréscimo bastante expressivo. Uma vez com 100 processos, nós fizemos essa estatística, e daqueles processos em que as duas partes compareceram ao evento de constelações, não que todas tenham constelado, apenas participado, às vezes até assistindo apenas, né, ou participado como representante. 100% dos processos houve um resultado de conciliação. As partes se conciliaram, logo na primeira audiência. Aí teve outros 93% dos processos se conciliaram quando uma das partes participou da constelação. E quando nenhuma das partes participou, ficou em 73%. Então, é expressivo isso aí, que já é alto 73%. A que eu atribuo isso? Sim. Por causa do efeito na comunidade. Exatamente. O efeito na comunidade, era uma cidade pequena, o efeito nos conciliadores que estavam participando dos eventos de constelação, os advogados participaram, eles mudaram a postura, os advogados, assim, se converteram em conciliadores, teve uma transformação muito bonita de se ver, e eles relatam o resultado na vida deles, como melhorou a relação no casamento, com os filhos, e como a própria advocacia se transformou, né? Então, tudo flui de forma mais fluida, mais rápida, mais pacífica. Eu já pude também... São soluções que ficam depois no tempo, não é? Não são soluções que depois voltam a entrar com um processo passado 6 meses. Isso também é importante de se dizer, não é?
No fundo, é uma mudança de paradigma. Exatamente. Que não volta nós fizemos ao tribunal. Fizemos uma pesquisa também com adolescentes envolvidos em atos infracionais. E aí, de 21 adolescentes, foi feito o acompanhamento depois de um ano, 21 adolescentes que participaram das vivências de constelação com as famílias, e depois de um ano, somente 3 tinham reincidido em algum ato infracional. Isso significa mais de 80% de não reincidência. Isso é altíssimo. É altíssimo. E ouvimos também os familiares, as mães, dizendo que os filhos passaram a se dedicar mais aos estudos, que melhorou o relacionamento com os irmãos. Nos casos de divórcio, as partes relatando como melhorou o relacionamento com a outra parte, como melhorou o relacionamento com o filho, como melhorou a comunicação para discutir as situações de guarda, de alimentos. É o que você falou, né? As pessoas se empoderam de maneira que deixam de ser criança, porque a pessoa, quando precisa, quando depende de um juiz para dizer como que ela deve resolver uma questão que envolve o relacionamento com o próprio filho, isso tira a força dos pais. Os pais, eles renunciam à sua força, ao seu lugar de pais. Eles falam, olha, nós não estamos aqui para agir como pais, nós vamos dar licença que nós vamos agir como crianças e vamos ficar excluindo um ao outro, e deixa que o juiz, que vai ser o pai agora, que vai dizer o que esse filho precisa. Então, se as pessoas se empoderam e percebem, olha, eu sou o pai, você é a mãe, eu sou a mãe, você é o pai, vamos exercer esse lugar? Vamos. Então, vamos reconhecer um ao outro, e agora, como pais, nós vamos decidir o que os nossos filhos precisam, o que é melhor para eles. Vamos olhar juntos. Aí olham juntos para os filhos. Aí os pais crescem perante os filhos e perante todos, perante a sociedade. E aí o juiz se torna desnecessário. Então, esse trabalho realmente é um trabalho de renunciar ao poder do juiz, né? Claro, nós devolvemos o poder para as pessoas. E a noção clara de que o casal é uma equipa e que tem que morrer a relação conjugal para nascer uma relação parental, porque eles nunca vão deixar de ser mãe e pai daquela criança. Portanto, no fundo, o próprio casal também tem que fazer o luto da relação dentro de si, mas perceber que uma nova relação tem que ser criada com o outro, porque tem um filho em comum que é um projeto de vida, não é? E que tem que continuar a olhar para o mesmo lugar, mesmo não estando na mesma casa. Isto é, de facto, é humanizar o ser humano, é tornar o ser humano finalmente um ser humano. Que nós desumanizamos completamente, no fundo, não é? Desresponsabilizamos de nós, desumanizamos, perdemos o nosso poder e perdemos, inclusivamente, o nosso lugar nos papéis que, de forma consciente e inconsciente, tomamos para nós, porque quando decidimos ser pais ou avós, no meu caso, não é? Estamos a assumir um determinado papel. E esse papel tem uma ordem, tem um direito a pertencer, tem uma troca entre dar e receber. Eu espero que esta explicação tenha sido boa para as pessoas, que foi uma explicação bem abrangente. Nós estamos a 8 minutos de terminar no Instagram. Já? É verdade, o tempo, quando é bom, passa rápido. Deixa eu dar mais um exemplo, Maria, um exemplo importante, porque não se trata... Sim. Tá. Porque não são só questões de família diretamente, né? Por exemplo, inventários, área de sucessões. Às vezes, você mencionou, né? O filho mais velho cuida da partilha e tal. Mas, às vezes, o desrespeito a uma dessas ordens, essa ordem da precedência, inviabiliza a solução do processo. Já olhei processos com mais de 10 anos, 10, 15 anos, inventários, assim, com patrimônio se dilapidando, ruindo, literalmente, a casa desmoronando porque não sabia quem ia ficar com ela, e as partes sofrendo, sem saber com que podem contar, e se afastando, os irmãos, uma coisa muito triste. E, de repente, uma constelação mostra que não está sendo reconhecido um irmão mais velho. De repente, o irmão mais novo se arvorou ao responsável, quis tomar o lugar de o responsável por tudo, e aí ele não é reconhecido com a autoridade que ele pretende, e ele não reconhece a precedência de quem veio primeiro. Às vezes, uma primeira família que estava mais distante do pai, o pai teve um casamento, teve uns filhos. Depois ele teve um segundo casamento. Aí os filhos do segundo casamento
são mais próximos a ele, conviveram mais com o pai. E aí ele morreu, e aí são esses filhos do segundo casamento que cuidam do patrimônio, dos bens, da casa, e aí tomam a frente do inventário. Mas se eles não reconhecerem a precedência, e não é apenas dizer você veio primeiro, é um reconhecimento verdadeiro. Os primeiros filhos pagaram um preço alto para que existisse essa segunda família, para que esses filhos pudessem ter convivido com o pai. E às vezes é esse reconhecimento, esse movimento de reconhecer o lugar de cada um, o necessário para que o patrimônio, para que o inventário flua e o processo se resolva. E isso não tem estatísticas assim quantitativas, mas nós vemos diversas vezes como o processo começa a fluir, as partes começam a conversar e de repente acontece um acordo e aquilo se resolve. É muito bonito e impressionante como uma ordem sistêmica reconhecida gera fluidez no processo judicial. E muitas vezes também, no fundo, quando a família ou alguém constrói felicidade em cima da infelicidade de alguém. Ou seja, um tio que herda uma quinta ou um património, passando a perna ao irmão, e depois esse irmão fica com esse património e vai para os filhos, e os filhos não conseguem fazer nada desse património. Porque, no fundo, ele depois foi parar àquele lado da família, com o prejuízo de outra pessoa. Às vezes vai até muito longe, não é? Nem sempre a situação é da própria geração visível. Muitas vezes pode aquela casa estar associada a uma dor sistémica de injustiça que faz com que quem recebe aquele bem, que o recebe por uma forma natural, pela morte do pai, mas não entende porque é que não consegue fazer nada daquilo, porque o pai conseguiu aquilo, ou o avô conseguiu aquilo, de uma forma não lícita, no fundo, não em equilíbrio, não respeitando as leis da natureza, no fundo. E é impressionante ver depois disto acontecer em 2 ou 3 gerações à frente, exatamente só por causa disto. Você também deve ter muitos casos desses, não é? Sim, muitos envolvendo terras, em que não se olha quem pagou o preço por aquele título de propriedade. Muitas vezes isso se remete a muitas gerações atrás, aos proprietários originais da terra, os índios que habitaram aquela terra, os escravos que trabalharam naquela plantação. Aqui na Bahia, no interior do Brasil, tem muito disso, né? A origem da terra. E isso se mostra também nas constelações. Você sabe que no próximo congresso vamos ter, não sei se já lhe disse ou não, vamos ter uma família, vamos abordar 7 temas, o direito sistémico é um deles, por isso é que você também está aqui hoje, mas povos, territórios e nações, onde vamos trabalhar o tema da colonização, o tema da escravatura e o tema de como as terras foram arrancadas, no fundo, no Brasil, no caso dos índios, no caso, enfim, vamos abordar todos estes temas e vamos ter uma representante das tribos Zulus. Ah, que legal. No próprio congresso. Para quem não sabe, as tribos Zulus foi onde começou, onde o Ellinger teve a sua primeira experiência em África, quando ainda era padre. Faltam 3 minutos para terminar o Instagram. Nós estamos em direto no canal do YouTube da Consciência Sistémica e nos Facebooks do Espaço Amar, o meu Facebook profissional e o meu Facebook pessoal. Portanto, peço a todas as pessoas que estão em direto connosco no Instagram que migrem. Nós vamos ficar mais alguns minutos ainda com o Sami para responder algumas perguntas de pessoas, que há aqui muita pergunta. Vamos ficar ainda alguns minutos. Migrem, por favor, para o canal da Consciência Sistémica do YouTube e Espaço Amar. Falta 1 minuto e 57 segundos para terminarmos o Instagram, porque esta conversa vai continuar alguns minutos mais, 5, 10 minutos, aproveitando o andamento com que estamos. E, Sami, eu vou-lhe pedir para depois, quando o Instagram terminar, ligar o microfone do seu computador, tirar de mute, porque senão nós não nos vamos ouvir um ao outro. E pronto, e peço a todos, falta 1 minuto, menos de 1 minuto, então as pessoas já estão a sair, canal do YouTube da Consciência Sistémica e Espaço Amar, ou então Facebook, Maria Gurjão Henriques, Facebook Espaço Amar, ou Facebook, o meu Facebook pessoal, que também é Maria Gurjão Henriques. E pronto, venham, continuem, porque esta conversa está super interessante, ainda temos perguntas para responder e muita coisa.
As inscrições... Então, tchau, Instagram. Exatamente. As inscrições do Congresso começam no dia 1 de outubro. Até já. Eu vou terminar. E pronto. E vamos continuar aqui. Já está? Já me está a ouvir? Espera aí que eu não estou ouvindo ainda. Como é que eu... Eu tenho que tirar o mute. Eu já tirei o mute. Já está? Pronto. Ótimo. Pronto. Está me Vamos ouvindo também? continuar. É. Portanto, estávamos a falar das terras. Estava-lhe a explicar que vamos ter esta rúbrica no Congresso para os territórios e nações, onde vamos abordar exatamente o tema da violência, porque isto está tudo nas nossas lealdades inconscientes, não é? Ou temos nas nossas famílias colonizadores, ou temos na memória das nossas células, temos sido colonizados. E enquanto houver na memória dos seres humanos e lealdades inconscientes, tanto de um lado como do outro, não há paz no mundo. Nós não conseguimos nos pacificar. E continuamos com o racismo e continuamos com esta dualidade, onde o ser humano não é encontrado através desta partilha de amor, desta partilha de ordem, desta partilha de direito a pertencer, enfim. E, portanto, aquilo que você estava a falar das terras e dos índios e de tudo aquilo é exatamente uma das abordagens mais coletivas que vamos ter, portanto, mais de visão coletiva, para ver se abrimos os campos morfogenéticos e começamos a trabalhar neste sentido como facilitadores todos que somos, contribuir para que estes campos vão abrindo, da mesma forma como você dizia que vários processos se tinham resolvido, mesmo as pessoas não estando lá, mas simplesmente por estarem lá os advogados. Isso. É exatamente este campo que nós estamos a falar. Há aqui muita pergunta. Não sei se quer dar mais algum exemplo, Sami. Eu dei o exemplo dos inventários, né? Como reconhecer a ordem dos irmãos e dar um lugar a quem eventualmente não foi reconhecido, aquele que pagou um preço alto, aos filhos do primeiro casamento, algum filho que tenha sido rejeitado, algum filho que tenha sido abortado, por exemplo, né? Os abortos, existe uma polêmica sobre o que realmente significa isso, mas nas constelações não há dúvida do efeito que tem um aborto, independente do que se decida criminalmente, que tratamento criminal se dar a isso, mas os abortos, eles têm um efeito no campo familiar, e o efeito é de uma morte, é um efeito de uma morte. Quando é um aborto provocado, às vezes o efeito é como de um assassinato mesmo, é o efeito percebido pelos membros do sistema, pelos irmãos, pelos outros filhos do casal, no casamento. Um casamento dificilmente sobrevive com o mesmo vínculo depois de um aborto, né? E são marcas num campo familiar que precisam ser reconhecidas para que se possa dar o devido peso a cada um e encontrar um caminho de pacificação, para que não haja tanta cobrança, porque as cobranças difíceis, que não conseguem ser satisfeitas, são aquelas que não dizem respeito àquilo que a pessoa está cobrando. A petição, ela se baseia na lei. A pessoa procura na lei uma forma de cobrar a outra. O advogado, que não tem o conhecimento sistêmico, ele vai buscar na lei, olha, você tem direito com base na lei tal, então você vai pedir tal coisa, que é a forma que você tem de cobrar. Mas, na verdade, não é aquilo que ela está cobrando. Ela está cobrando por algo que lhe foi um filho que não pôde nascer, uma dor que não foi reconhecida, uma renúncia que ela fez e que não pôde ser expressa. Muitas vezes a solução está naquilo que não está sendo dito e petição nenhuma tem condição de dizer. Ou às vezes até tem. Com um advogado bem habilidoso, é possível a petição tocar no ponto e sensibilizar a outra parte para que ela não responda com uma contestação, querendo ganhar ação contra o outro, mas para que chame a outra parte para conversar e olhar juntos para uma situação. Né? Isso pode ser poderoso, pode ser algo extremamente libertador na vida de alguém. Sim, sim. Na vida de muita gente, não é? Porque na vida daquela pessoa e tudo aquilo que reverbera através dela.
Eu vou pôr aqui algumas perguntas. Há aqui uma pergunta, espera aí, acho que é esta. Não, deixa-me ver. Vou respeitar a ordem, então, caso a sua pergunta não possa ser respondida por conta do tempo. Ok, não era esta. Eu tinha visto uma pergunta que era interessante, que era alguém que pedia uma referência bibliográfica. Deve ser alguém ligado... está aqui. Doutor Sami, indica um livro sobre constelações sistémicas no direito penal, por favor. Olha, tem um livro escrito pela Milena Silva, que é Direito Sistêmico na Justiça Criminal. Eu escrevi o prefácio desse livro. Ele está muito bem escrito, muito sério, faz uma abordagem bem legal. Eu recomendo. Nessa área, é o mais profundo que eu já encontrei. Aguarde, a breve teremos novidades, viu? Tem em gestação algumas obras importantes aí que em breve Estava a dizer poder... que é a Milena Patrícia Silva? Exatamente. Está aqui. Isso. A Márcia Isabel Grafo já tinha escrito. Isso. Okay. Eu tenho uma página de bibliografia também. Você até colocou aí a página de bibliografia, eu acho. Ok, então vamos pôr, espera aí. Vamos pôr para as pessoas ver. Direitosistêmico.com.br/bibliografia. Isso. Está aqui. Pronto. Portanto, podem ver, podem tirar. Tirem este endereço. Este endereço vai ficar gravado no YouTube. Toda esta live está a ficar gravada no YouTube e vai ficar. Vocês podem rever e podem parar neste momento e tirar as notas todas que precisam e rever esta live ou no Facebook ou no canal do YouTube da Consciência Sistémica e do Espaço Amar. Partilhar com quem acharem que é útil. Cada vez mais este movimento precisa, se isto nos faz sentido para nós, precisamos de reverberar isto para os outros. Estamos a falar de uma mudança de paradigma. De uma mudança de paradigma do olhar das nossas profissões. O Sami é juiz, eu sou psicóloga, facilitadora de constelações. Quem for professor, quem for professor de música, professor de natação, professor seja do que for, os enfermeiros, os médicos, os funcionários públicos, a visão sistémica precisa de ser levada a toda a gente. Caso contrário, nós nunca mais aprendemos a ser seres humanos e vamos continuar aqui em luta por coisas invisíveis e em luta a repetir as lutas dos nossos antepassados, por lealdade sistémica aos nossos antepassados. E nunca mais vamos para uma nova terra, para uma vida melhor, para uma vida onde a leveza e a qualidade e a característica e o talento de cada um de nós pode ser posto ao serviço da vida, sem peso. Estas lealdades sistémicas dão-nos muito peso a todos nós. E é esse peso que depois comanda a nossa vida. Não é, Sami? Exatamente. Então, aqui temos a biografia. Queria só falar um bocadinho antes de terminarmos e desligarmos, porque já estamos há 1 hora e mais do que 1 hora depois também fica mais pesado e queremos que as pessoas também aproveitem os conteúdos, mas no tempo certo. Direito Sistémico e as Constelações na Resolução de Conflitos é um curso online. Quer falar alguns minutos sobre isto? Sobre o seu curso? Olha, eu indico, né? É uma forma que eu encontrei de poder levar o curso para mais pessoas, para pessoas que às vezes não têm acesso a um curso presencial e queiram se aprofundar mais no tema. Não tem a pretensão de ser uma formação em constelações familiares, mas são diversas considerações e compreensões, e eu compartilho experiências em diversas áreas, na área criminal, na área de família, diversos tipos de crime, sob a luz das constelações, questões empresariais, tudo que eu já pude perceber e desenvolver de compreensões relativas ao direito sistêmico, eu trato nesse curso. Então, para quem tiver interesse, ele está à disposição nessa página, direitosistemicoonline.com.br. Está bem legal, tanto para pessoas que estão começando a estudar essa área, quanto pessoas consteladores, pessoas já experientes, mas possam aproveitar também para ampliar a sua compreensão. Com uma vantagem, é porque como são cursos online,
não temos a distância, ou seja, podem fazer tanto em Portugal e inscreverem-se, podem fazer tanto em Espanha, podem fazer tanto em qualquer parte do mundo. Portanto, são cursos possíveis e acessíveis hoje em dia. Entramos nesta era onde deixou de haver distância para aprender, não é? E é claramente uma grande, grande mudança. Eu vou só ver se há alguma pergunta antes de terminar, alguma pergunta nova, algum comentário novo, porque estão aqui a entrar muitos comentários. Ok, está aqui uma frase interessante da Flávia Almeida, que diz que os povos mais fortes sabem quem são, honram os seus ancestrais e as suas histórias. Estados Unidos e Europa são um exemplo disto. Precisamos acordar. Fiz o curso com o Dr. Sami, é maravilhoso, super, indico. Muito bem. Pronto, então, se calhar ficávamos por aqui. Vou terminar só com esta referência do Sami, não é? Da biografia e do curso, e agradecer, Sami, ter estado connosco. Eu não sei se a imagem de repente bloqueou, porque eu estou a vê-lo bloqueado. Se ainda está connosco. Por momentos, eu acho que a internet do Sami deve ter bloqueado por momentos, porque estamos a vê-lo parado. Eu não sei se ele nos vê a nós ou não, e eu não me queria despedir com ele parado, naturalmente. Querias parar um bocadinho para ver se descongela. Olha, caiu. Vamos ver se ele volta a entrar ou não. Entretanto, aproveito, enquanto o Sami não entra, aproveito para falar um bocadinho do Congresso. Portanto, vamos ter o Congresso de Consciência Sistémica, que vai ter uma componente online e uma componente presencial, no dia 13, 14 e 15 de março de 2021. As inscrições vão abrir no dia 1 de outubro, online e presencial, e temos perto de 50 palestrantes, o melhor que existe no mundo, em todas as áreas. Temos 7 áreas de abordagem: o direito sistémico, a educação sistémica, as constelações familiares, a consciência sistémica, com palestrantes como, vamos falar de quântica, vamos falar de epigenética, vamos ter o palestrante da quântica, um senhor muito conhecido mundialmente, o Dr. Amit Goswami, tenho sempre dificuldade em dizer o nome, que inclusivamente é candidata a Prémio Nobel este ano, pelo menos candidato, e temos sistemas empresariais, relacionamentos amorosos e povos, territórios e nações. Vai ser absolutamente único. Temos os melhores palestrantes a nível mundial nestas áreas. É inacreditável a qualidade dos palestrantes que estão neste congresso. Todos os dias agradeço profundamente a maneira como as coisas estão a fluir e como está a ser possível organizar este congresso. E, portanto, não, estejam atentos. Dia 1 de outubro abrem as inscrições. Eu vejo que o Sami não volta a entrar, ele estava com problemas de internet há bocado. Vamos só ver se ele entra para se despedir. Caso contrário, eu faço as honras da casa e agradeço a vossa presença, de todos, a participação, a quantidade de comentários que são feitos, e podem rever esta live, podem partilhar com as vossas pessoas, amigos e pessoas com quem têm dificuldades, que se calhar são as pessoas com quem têm dificuldades que mais podem beneficiar numa partilha de uma live deste género. E para a semana vamos estar outra vez às 9 da noite em Portugal, às 10 da noite em Espanha, às 5 da tarde no Brasil, desta vez com o grande Juan Garriga, para falar de relacionamentos amorosos. Portanto, para a semana não percam, é outra live única, outra live de peso, no mês de homenagem ao Bert Hellinger pela sua passagem, que vai fazer 1 ano no próximo sábado. E pronto. E, portanto, deixo-vos agora a todos, com muita pena o Sami não... está a entrar. Espera aí, só um bocadinho. Já cá está. Pronto, voltou. Quer dizer algumas palavras para terminarmos, Sami? Olha, tanta coisa deve ter acontecido nesse tempo, do jeito que o mundo está girando rápido, mas só agradecer pela audiência, pela participação. Lembrem de curtir o vídeo, né? Curtir a página aí e acompanhem os preparativos do congresso, que está bem legal. Parabéns, Maria, por essa iniciativa, conseguir reunir
essa turma boa, né, que está participando desse congresso. Parabéns mesmo, muito legal. E eu estou à disposição. Quem quiser visitar minha página, seguir meu Instagram, não tenho, assim, tanto tempo disponível para ficar compartilhando muita coisa, mas sempre que possível eu compartilho. Então, grato, Maria, pela oportunidade, pela conversa. Pela confiança e por ter abraçado este projeto. É muito importante ter uma pessoa como você neste projeto. É uma mais-valia. Você é o pai do direito sistémico e, portanto, é uma honra e é extremamente importante para o projeto de consciência sistémica ter a sua presença e para o Congresso. Sami, muito obrigada por tudo, pela pessoa que é e pela forma como está ao serviço da vida e pela forma como disponibiliza a pessoa que é e o seu talento ao serviço da vida. E é um exemplo a seguir, um exemplo de humildade, um exemplo de inteligência, um exemplo de coragem e um exemplo de verdade e de coerência. E, portanto, tem a minha admiração, muito grata por este momento e tenho a certeza que as pessoas gostaram muito de ter ouvido e depois teremos a oportunidade de dar um abraço depois do desconfinamento e no Congresso. Muito grata e até breve. Legal, obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Para a semana, Juan Garriga, não se esqueçam. Juan Garriga, Relacionamentos, para a semana. Obrigada a todos. Legal. Abraço a todos. Tudo de bom.